Fala pessoal, então vamos à questão 1.41 do livro. Uma parede de uma geladeira composta é formada por uma placa de 50 milímetros de cortiça colocada entre uma camada de carvalho com uma espessura de 12 milímetros e uma de revestimento de alumínio com uma espessura de 0,8 milímetros em sua superfície interna. Os coeficientes médios de transferência de calor por convecção nas paredes externas e internas são de 11 e 8 watt por metro quadrado vezes Kelvin, respectivamente. Letra A. Desenhe o circuito térmico. Letra B. Calcule as resistências individuais dos componentes dessa parede composta e as resistências das superfícies. Letra C. Calcule o coeficiente global de transferência de calor pela parede. Letra D. Para uma temperatura do ar de menos 1 grau Celsius no interior da geladeira e de 32 graus Celsius no exterior, calcule a taxa de transferência de calor por unidade de área pela parede. Quais são os dados do problema? A gente tem uma parede de uma geladeira que é composta por alguns materiais. Que materiais são esses? Temos uma espessura de uma placa de cortiça de 50 milímetros, temos uma espessura de uma camada de carvalho de 12 milímetros e temos também a espessura da camada de alumínio de 0,8 milímetros. Aqui do lado eu coloquei essas medidas, essas unidades de medida em metros. Temos o coeficiente convectivo externo e interno de 11,8 watt metro quadrado vezes Kelvin. O que se pede? Desenhar o circuito térmico, ele também está pedindo calcular as resistências individuais e das superfícies aqui composta. A transmissão total, eu utilizei outra palavra aqui, mas um pouquinho mais para frente a gente vai discutir um pouquinho que transmissão total quanto coeficiente global de transferência de calor, a gente está falando da mesma coisa. E na letra D, determinar a taxa de transferência de calor por unidade de área pela parede. Quais são as hipóteses? O estado ele é estacionário, o fluxo ele é unidirecional e a resistência de contato ela vai ser negligenciada, não vamos analisar a resistência de contato. E as condutividades termais aqui elas serão constantes ao longo de todo esse processo. Temos aqui um pequeno desenho onde que a chapa de alumínio está interna, seria a parte interna da geladeira. Temos aqui a cortiça e temos também a chapa de madeira de carvalho compondo a nossa parede da geladeira. Em que temos a temperatura interna, a temperatura externa, a transferência de calor convectiva externa, a transferência de calor convectiva interna e as suas respectivas espessuras. Qual é a solução desse problema? Já na letra A, inicialmente a gente sempre monta o nosso circuito termal, a gente já responde a letra A da questão. O circuito termal, ele representa a temperatura inicial do nosso problema até a temperatura final, e entre elas temos as resistências. Bom, temos a resistência convectiva entre a parte interna e a parte de alumínio, temos a própria resistência de condução do alumínio, a temperatura entre alumínio e cortiça, a resistência da cortiça, a temperatura entre cortiça e madeira, a resistência da madeira, a temperatura entre a madeira e a parte externa, a resistência convectiva e depois, logo por fim, a parte externa, a temperatura externa. Então, com isso, a gente já responde a letra A montando o nosso circuito termal. Então, para a gente determinar a resistência equivalente desse circuito, a gente precisa consultar lá as tabelas 11 e 12 para determinar qual é a condutividade térmica, tanto da cortiça, quanto do alumínio, quanto da madeira de carvalho. É interessante a gente deixar aqui claro que para a condutividade térmica do alumínio, como o alumínio no enunciado da questão, ele está dizendo que ele pertence à parte interna da superfície, é importante a gente visualizar que a temperatura de trabalho desse alumínio, ele gira em torno ali, está bem próximo de 0 graus Celsius. Então, a gente consulta a tabela 12 da condutividade térmica do alumínio a 0 graus Celsius, que é em torno de 236 watt por metro vezes Kelvin.
qual é a propriedade que a gente tem agora a 293 Kelvin ou 20 graus Celsius, que é a temperatura restante ali dos outros materiais que gira em torno disso daqui, que é tanto da cortiça em placas, que é em torno de 0,042 watt por metro vezes Kelvin, e temos também a madeira de carvalho, que está entre 0,17 e 0,21. Aqui eu fiz a seguinte anotação dos itens que foi retirado. Para a condutividade do carvalho, eu tirei a média entre esses dois valores e cheguei a 0,19 watt por metro vezes Kelvin. Com isso, podemos determinar a resistência equivalente do nosso circuito, que representa a resolução da letra B. A resistência equivalente vai ser a soma de todas as resistências, seja a convectiva, a condutiva, que a condução está relacionada ao alumínio, cortiça e carvalho, e, por fim, a parte externa convectiva. Com isso, determinamos aqui, eu coloquei 1 sobre área, que o 1 sobre área ele se repete em todas as resistências, então coloquei ele em evidência, logo em seguida a gente calcula aqui a resistência equivalente de todos os itens. As resistências individuais estão calculadas aqui separadamente para a gente fazer uma pequena análise. Perceba que a cortiça aqui, ela é um valor, em comparado com os demais, é um valor extremamente significativo. Veja que o alumínio praticamente é um valor que não está representando muita coisa para o nosso sistema. Ele é praticamente insignificativo, ele é insignificante para o nosso sistema aqui. Bom, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Então, com isso, a gente responde a letra B do nosso exercício. E para a letra C, a gente vai falar um pouquinho sobre a unidade de condutância global ou transmissão total, ou a nossa famosa coeficiente global de transferência de calor. Quando a gente está pegando ali na página 33 do livro, ele traz esse pequeno texto que, quando a gente olha para a equação 1.30, que é a variação de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, dividida pela soma das resistências, a gente tem a seguinte situação. A gente pode reescrever essa equação, combinando essas resistências individuais desse sistema, essa forma de escrever isso como o coeficiente global de transferência de calor na equação de condução é uma forma conveniente dado a cada problema. Então, temos aí o seguinte, podemos reescrever a equação 1.30 em termos do nosso coeficiente global, que resulta na seguinte forma, que a taxa de condução é igual ao nosso coeficiente global de transferência de calor, vezes a área, vezes a variação de temperatura. Então, temos aí o seguinte, que o nosso coeficiente global de transferência de temperatura, vezes a área, é igual a 1 sobre a soma de todas as resistências, ou 1 sobre a resistência total. Então, eu estou deixando aí esse textinho aqui, esse textinho foi de fato retirado ali do livro, que vocês podem fazer essa leitura aí, que o coeficiente global ele é baseado em qualquer área escolhida. Essa área selecionada ela se torna particularmente importante nessa transferência de calor pelas paredes. No caso, ele está falando aqui paredes dos tubos, porque ele está referindo à imagem do livro em um trocador de calor, mas também isso é válido para placas planas, entre outros também circuitos termais que a gente pode montar. Então, aplicando essa equação, a equação 1.35, perceba que basta a gente calcular um inverso da resistência equivalente, chegando à unidade de transferência de calor global de 0,68 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Então, aqui a gente responde a letra C. Para a letra D, que é o que ele pede, calcular a taxa de transferência de calor por unidade de área, basta a gente pegar a equação 1.34, isolar a área, temos aqui o produto entre a transferência global, a transmissão global, vezes a variação de temperatura. Assim, a gente chega à taxa de transferência de calor por unidade de área de 22,45 watts por metro quadrado. E aqui foi só a mesma análise que eu fiz lá em cima na letra B, em que o cálculo dessas resistências individuais, quando a gente está analisando o circuito, quem está fazendo o processo de isolamento térmico mesmo é a cortiça, pois quando a gente compara esses valores da resistência,
o alumínio ele tem um valor bem insignificante, próximo ao da cortiça, e também quando se comparado um pouquinho com o do carvalho, que vocês podem observar no PDF, que vai estar um link aí disponível para vocês fazer download dele. Mais, abraços e até a próxima questão. Valeu!